É importante caminhar pela palavra na missão. E quando a gente tenta caminhar com fé, às vezes dá um desânimo e a gente quer dar marcha ré. Então veja, hoje a nossa mensagem é: quem aprende com Barnabé não dá marcha ré. Então sintonize com a gente aqui na IBNU, inscreva-se no canal, aperte o sininho e indique para os seus amigos e seja você também um parceiro em sintonia com a IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. A palavra de Deus é a referência para a nossa vida. O ensino das Escrituras Sagradas são fundamentais para a caminhada na fé. E nessa sintonia com a revelação divina, vamos hoje refletir sobre um tema muito valioso para a nossa caminhada. Vamos pensar no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 32, e ali nós vamos pensar sobre a vida de uma pessoa que marcou a história da igreja primitiva, que foi Barnabé. Quem aprende com Barnabé não dá marcha ré. Então eu convido você a olhar comigo o ensino de Atos, capítulo 4, que diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esse texto é muito significativo, porque ele mostra para a gente o que nós podemos ver aqui como o desdobramento do impacto do Evangelho. O que acontece aqui na igreja primitiva? Bom, quando a gente pensa em Evangelho, nós estamos falando em uma notícia excelente, uma boa nova, algo extraordinário. E essa realidade do Evangelho é que Deus se importou conosco a ponto de nos estender a mão de uma maneira extraordinária, né, em função da nossa realidade de alienação em relação a Ele, em relação à vida, em função da nossa falência moral, dos nossos pecados, da nossa falta de significado, das nossas relações conturbadas. E o Evangelho então vem trazer essa cura da parte de Deus através daquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor, e isso foi confirmado especificamente através da sua ressurreição. Quando esse poder do Evangelho atinge a vida de uma pessoa, ele provoca ali um efeito libertador, no sentido em que essa pessoa vai para uma direção de alteridade, né? Ela tem uma espécie de movimento na direção daquilo que é, vamos dizer assim, a essência da vontade divina, que a gente vem a amar a Deus e amar ao próximo. E é isso que a gente viu. É muito interessante observar a comunidade cristã primitiva, porque esse cristianismo raiz, você viu o que o texto conta para a gente, né? Que
De repente está todo mundo lá celebrando e está recebendo o ensino dos apóstolos que tinham sido designados por Jesus, e eles começam a perceber as necessidades da comunidade e aquilo que envolve, né, a realidade do reino de Deus, e sem que ninguém exigisse nada, sem que houvesse uma lei, sem que houvesse qualquer tipo de atitude pré-programada. Eles espontaneamente começaram a ter uma sensibilidade em relação aos outros e espontaneamente passaram a vender as suas propriedades, os seus bens, para curar as necessidades de perfil social que havia ali naquele ambiente. E o que chama atenção é que esse movimento de alteridade, descrito de uma maneira magistral, assim, extraordinária aqui em Atos 4, ele recebe um rosto. Ele tem uma definição de uma pessoa, e essa pessoa que aparece aqui é exatamente Barnabé. E chama atenção quem é Barnabé. Barnabé, talvez a gente conheça, né? Barnabé viajou, né? Pegou o barco lá com o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, conhecido ali do ano 46 até o ano 48, talvez seja a menção primeira que a gente tem quando lembra desse nome. Mas veja que ele era um judeu, e inclusive de linha, assim, vamos dizer, especial, né, porque ele é um levita, então está dentro dessa tribo que tem uma referência sacerdotal muito conhecida. E o seu nome é José, um nome muito comum, né, nesse contexto judaico na época e através dos anos e dos séculos, né? Mas ele foi chamado de Barnabé, que tem a ideia de ser filho da consolação, ou mais especificamente encorajador. E aí o texto mostra como ele toma essa atitude de marca, de alteridade, de preocupação com os outros e age de modo extraordinário, de maneira emblemática aqui. Então vamos pensar sobre isso, né? O que a gente entende desse movimento presente na atitude de Barnabé, que tipifica, né, o caminho da igreja primitiva. Olhando para esse cenário, o que a gente vê aqui chama atenção, porque estamos falando, na verdade, dessa atitude de doação, de generosidade, de disposição de atender ao próximo, que faz parte dessa caminhada da fé essencial, raiz fundamental. E aí nós não delimitamos essa atitude apenas numa doação de bens materiais ou de recursos financeiros. A coisa, na verdade, isso é só um resultado externo, porque a doação, ela vem de um coração disposto a servir. E quando a gente vai olhar para a vida de Barnabé, e lembre-se, né, quem aprende com Barnabé não dá marcha ré, nós vamos ver essa realidade ligado a essa atitude de doação que tem a ver com os dons espirituais. Então vamos ver o que é que nós temos na própria Bíblia para falar sobre essa realidade dos dons espirituais, os dons do Espírito que estão na realidade do reino de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, é interessante, né? Alguns versículos selecionados vão nos dizer: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E mais, a cada um, porém, é dada manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles a distribuem individualmente a cada um como quer. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O dom espiritual é qualquer talento que é potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja.
Ou seja, nós temos um só espírito, um só corpo, esse corpo com a sua diversidade, a sua variedade de pessoas, essa coisa extraordinária, né, do Evangelho, quando pessoas que não têm nada a ver umas com as outras, como nós vemos no Novo Testamento, em Gálatas, falando ali que tanto homens como mulheres, como judeus, como gregos, como aqueles que eram chamados de bárbaros em oposição aos ditos civilizados do mundo greco-romano, as pessoas de perfil distintas, todas elas estavam ali fraternalmente interligadas nessa comunidade da fé. E essa distinção, tudo isso é feito pelo mesmo Espírito, com cada pessoa tendo o seu papel como num organismo, né? E quando a gente pensa sobre isso, a gente deve lembrar que esses dons atuam na igreja, que é como um corpo, onde as partes estão interligadas. Esses dons, eles têm um papel naquilo que tem a ver com a realização, a concretização desse reino de Deus que começa internamente na nossa vida e se desenvolve. E esses dons são fundamentais. Eles são fundamentais porque eles são a razão de ser de como a comunidade da fé funciona na prática. Olhando, por exemplo, para os dons, a gente vai entender que eles, como a gente viu, né, eles são dados pelo Espírito Santo, quer dizer que dom espiritual de verdade só pessoas convertidas a Cristo têm, porque elas mudaram o vetor da sua vida, elas saíram, né, desse ambiente voltado apenas para si mesmo em função da mudança que essa nova vida com Cristo traz. Esses dons têm como objetivo abençoar a própria pessoa, a vida dos outros, e ele gera crescimento, os dons geram crescimento do reino de Deus e dons variados, distintos, numa comunidade de fé saudável. Eles são importantes porque atendem a diferentes necessidades e é interessante, né? Ninguém tem domínio absoluto sobre isso porque o Espírito distribui os dons como ele quer, né? Então a gente pergunta, né? Como é que a gente deve entender qual que é, vamos dizer, na essência, a finalidade desses dons? A gente vai descobrir que é servir a Deus, como você descobre quando lê Atos 13, capítulo 2, ali capítulo 13, verso 2, né, quando a igreja lá em Antioquia está para começar a sua grande missão, primeira ação missionária efetiva da história. Os dons, conforme Hebreus 6,10 nos mostra, eles tinham também o papel de servir aos irmãos na fé e, mais do que isso, também servir àqueles que não fazem parte da comunidade da fé, aqueles que nem cristãos são, conforme nós vemos em Mateus capítulo 5, verso 13. Então, veja que coisa importante e interessante que a gente descobre aqui e que tem valor para nós. Agora, entendendo, né, essa realidade, que é essa atitude de alteridade, de doação, de generosidade, de fazer todo esse caminho, a gente vê que a raiz está nessa ação do Espírito que mexe com a gente, não só para uma compreensão diferente, não só para uma experiência de fé especial, mas nos movimenta numa direção prática para fazer alguma coisa concretamente. Como nós vimos ali em Atos 4, quando aparece toda a descrição do momento maravilhoso, espontâneo da comunidade da fé, e emblematicamente vemos o destaque da figura de Barnabé, então o que a gente pode aprender da palavra de Deus para a nossa vida? Vamos ver aqui o exemplo prático de Barnabé. Afinal de contas, o que a gente descobre é a prática dos dons na realidade concreta através do exemplo de Barnabé. E o que é que vamos ver? Vamos observar os detalhes a esse respeito, né? Primeira coisa que chama atenção quando a gente procura aprender com Barnabé é que ele achou o seu dom. Isso chama a nossa atenção, por quê?
Porque todas as pessoas são importantes no reino de Deus, na comunidade da fé. Às vezes a gente acha, né, porque um dom tem proeminência, né, alguém, por exemplo, aparece mais publicamente do que outra pessoa, que aquele dom é mais importante. Proeminência não quer dizer relevância, não quer dizer importância. Nem tudo que aparece necessariamente é vital. E é interessante que, se pensamos na nossa vida para um cristianismo raiz que vai além da nossa compreensão, que vai além da mera recepção, né, no coração das coisas ligadas à fé, mas que parte para a realidade prática, que parte para, vamos dizer assim, a execução da missão, o que a gente vai descobrir? Que é importante saber qual é o meu caminho. Se a gente for atrás, vai descobrir que talvez você tenha 2, 3 dons diferentes, mas tem certamente um dom maior. Algo que você de fato executa com um desempenho diferenciado, algo que mexe com você com profundidade, algo que a própria comunidade da fé reconhece de maneira especial. E olha só, Barnabé achou o seu dom. Como você, como nós precisamos encontrar qual é o nosso caminho de fazer diferença no reino de Deus. Ele percebeu que o seu dom era encorajar, era consolar, era aconselhar. Que coisa importante. Nos dias de hoje, com tanta gente confusa, com tanta gente emocionalmente atingida, com os momentos de crise na sociedade, de crise nos ambientes relacionais, com tantas, vamos dizer, turbulências em todas as áreas, é extremamente importante e valioso que tenhamos pessoas do perfil de Barnabé, que tem essa sensibilidade, que não é exatamente alguém que entende a doutrina nos detalhes, que não é simplesmente uma pessoa, vamos dizer, que possa ser considerado um indivíduo meio que espiritual, no nível mais elevado, mas uma pessoa de uma sensibilidade diferenciada, que a gente descobre quando olha para a vida de Barnabé. Olha que coisa interessante. Como vimos, Atos 4:37 vai reforçar essa postura de alteridade de Barnabé. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Para alguém ser essa pessoa de perfil consolador, conselheiro, de coração aberto para os outros, a sintonia é exatamente uma pessoa que entrega mais do que o recurso, entrega o coração, entrega a vida, entrega esse aspecto relacional diferenciado. Por isso a gente vê que Barnabé tinha o que precisava. Ele era o quê? Generoso. Ele era alguém marcado por ser essencialmente doador. E quando a gente continua e procura entender com mais detalhes, né, o que aparece na vida de Barnabé, nós vamos ver esse aspecto ressaltado quando a gente vê Atos capítulo 11. Olha só o detalhe do texto bíblico para o nosso entendimento. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Aqui, versículo 22, mencionando o que tinha acontecido no contexto da conversão do apóstolo Paulo, o famoso Saulo, que era o seu nome hebraico, e que ao mesmo tempo tinha o nome Paulo, que era o seu nome greco-romano, né? Ele era ao mesmo tempo Saulo, Shaul no contexto judaico e Paulo e para o mundo romano, já que ele era cidadão romano, ele vivia nos 2 ou melhor 3 mundos, grego, romano e judaico, pois é, ele tinha se convertido. E notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Estes ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom,
cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Esse Barnabé, né, que teve essa sensibilidade que a gente vai ver com mais detalhes na vida do apóstolo Paulo, a pergunta é por que ele fez isso, como é que ele fez isso. Barnabé achou o seu dom. Barnabé se mostra como a pessoa que tem esse perfil de alteridade, né, um coração generoso, mas o texto ressalta que as suas atitudes, o seu ambiente dentro da igreja primitiva, tem destaque porque ele é visto nitidamente como um homem bom, cheio do Espírito Santo, mostrando para a gente uma vida espiritual. Então a gente começa a perceber como as coisas vão se encaixando. Como é que a gente aprende com Barnabé para, na nossa caminhada, não dar marcha ré? Esse homem que fez diferença na história da igreja primitiva, especialmente ao lado do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que esses elementos precisam estar devidamente presentes e interligados. Quer dizer, não existe essa coisa do indivíduo simplesmente procurar ser uma pessoa que ajuda os outros no cálculo da caneta, ou simplesmente em função de uma percepção meio que fria da realidade, as coisas estão interligadas. Ele também era uma pessoa de espiritualidade. Nós vemos essa conexão que integra elementos que são pertinentes à verdadeira fé presente no Evangelho. A caminhada de Barnabé, essa caminhada que vai à frente, que leva ele, né, na direção que Deus deseja, ela vai mostrar para nós o que acontece na jornada. Quer ver que coisa interessante a gente percebe quando lê Atos capítulo 13. A Bíblia diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Que coisa surpreendente e especial. Barnabé cresce, se desenvolve a partir do seu dom, a partir desse coração generoso, a partir dessa caminhada com Deus que envolve a ação do Espírito. Então, vamos assim dizer, Barnabé amadurece na fé. Amadurece de modo que chega o momento em que Deus o convida, pela ação do Espírito, a fazer parte dessa primeira viagem missionária com a igreja de Antioquia. Antioquia, chamada Antioquia da Síria, no Novo Testamento, a atual cidade de Antáquia, que fica ali no território onde hoje fica o país Turquia, que aliás sofreu recentemente muito seriamente com um terrível terremoto. E ele então vai atuar ao lado de Paulo nessa comunidade crescente. Você imagina, né? Eles pegam o barco, eles vão navegar e vão para, inclusive, inicialmente para a ilha de Chipre, de onde ele era originário, e a gente vê o quê? Que Deus separa Barnabé para a sua obra. Então preste atenção. No ensino bíblico, não tem essa ideia de que a gente tem algumas pessoas que a gente poderia chamar assim da realidade clerical, e que os outros que a gente poderia dizer que são meramente leigos, que essas pessoas são, vamos dizer, os que assistem, né, aqueles que são protagonistas da fé e que mais ou menos ficam torcendo de longe. Não, todo mundo que faz parte do corpo tem função essencial e vital. Todo mundo é chamado no corpo de Cristo para fazer diferença. E é claro que isso envolve uma caminhada genuína com Deus, dirigida pelo Espírito, e quando há um momento em que essa maturidade chega, vamos assim dizer, é a hora de dar frutos de maneira especial no reino. E Barnabé chega para o momento dele.
Então, na sua vida, na sua caminhada, você pensa como é que você conheceu a fé em Cristo, como é que Deus trabalhou na sua vida, como é que foi a sua caminhada com a ação do Espírito de Deus, qual foi o sonho do reino que chegou ao seu coração e como é que você foi ou vai ser encaminhado para fazer diferença no reino como Barnabé. Barnabé, aliás, quem aprende com Barnabé vai adiante, não dá marcha ré. Sim, esse Barnabé que vemos crescer no seu ministério, que vemos desabrochar na direção que Deus deseja, que vai frutificar no reino e vai fazer diferença. Mas quando a gente pensa sobre isso, e é curioso, né? A gente, assim, quando vai avaliar qualquer coisa, a gente tenta avaliar a coisa do ponto de vista de uma coisa que parece ser importante, né? Grande, né? Ah, você estava na reunião, quantas pessoas tinham lá? Se tinha 8 pessoas, então não foi grande coisa, né? A gente tem uma leitura meio limitada, né? E é curioso, né? Paulo e Barnabé vão pegar o barco na direção ali da ilha de Chipre, e a gente sabe, né, que uma pequena mudança ali no leme, né, o barco muda completamente o caminho. Então, coisas pequenas, às vezes, são muito importantes e nem sempre a gente enxerga dessa maneira. Então, muitas vezes, no mundo corporativo, na vida acadêmica, na vida profissional, e até nos relacionamentos humanos, em casa, com a família, nem sempre a gente percebe como as coisas, vamos dizer, que são menos visíveis e, vamos dizer, celebradas, são determinantes na nossa caminhada. Quer dizer, às vezes o caráter é mais importante do que a competência formal. A genuinidade na maneira de lidar com a realidade, a vida, é mais importante do que a técnica. E quer ver que coisa interessante? Vamos prosseguir aqui para descobrir alguns segredos especiais da vida de Barnabé. Olhando um pouquinho adiante, a gente vai ver algo que chama atenção. Veja lá, a gente mencionou aqui agora há pouco como é que foi a atitude de Barnabé em relação à chegada de Paulo, né, na comunidade da fé. Mas olhando para o texto lá em Atos 9, veja o que aconteceu especificamente. Quando ele chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E um pouquinho mais para frente, quando lemos em Atos 15, Barnabé aparece aí num cenário, vamos dizer, um pouco complicado, já depois da primeira viagem missionária, vale a pena mencionar aqui que Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Qual é a grande diferença extraordinária que a gente percebe em Barnabé? Veja como isso é significativo. Quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente tenta conversar, fazer qualquer coisa, é muito fácil detectar os erros e os problemas das pessoas. Com certeza, você, na hora de fazer uma abordagem comercial, uma abordagem de negócios, qualquer transação ou qualquer conversa onde você precisa saber qual vai ser o desfecho, né, do que vai acontecer,
Você fica meio, como se diz assim, meio esperto, né? O que vai ser dessa conversa, dessa transação? E muitas vezes a gente detecta um probleminha aqui, uma atitude lá, e é fácil você localizar os equívocos, os erros, os potenciais problemas das pessoas. E quando a gente faz isso, a gente muitas vezes define a pessoa em função dos seus erros, equívocos, defeitos, problemas, e até generaliza, o que traz um processo de repulsa imediatamente em relação à pessoa, que muitas vezes é algo muito complicado, inclusive no próprio ambiente familiar. Olha que coisa interessante, eu fico impressionado porque, diante do que acontece com Paulo, né, o famoso Paulo perseguidor da igreja, aquele fariseu dos fariseus, altamente, vamos dizer, intolerante para com aqueles do caminho, e com cartas lá para Damasco para trazer perseguição à comunidade cristã primitiva. E aí a pergunta é: quem é que acredita que esse indivíduo se converteu de verdade? Será que ele realmente está seguindo a Jesus, ou ele está aqui só fingindo, fazendo de conta para depois dar, vamos dizer, o golpe fatal? Isso é impressionante. Por quê? Porque no relacionamento com os outros, para o benefício da comunidade da fé, se a gente não tiver uma atitude, atenção, muita atenção, de esperar o melhor das pessoas, a gente não consegue construir nada. Aliás, olha que coisa interessante, eu me lembro, muito tempo atrás, quando eu recebi a fé em Jesus e comecei a ler o Novo Testamento, eu fui ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios e eu fiquei totalmente perdido e confuso. Comecei a ver aquela igreja cheia de divisão, um monte de coisas absurdas, carnalidade, e aí veio Paulo falando com ele, chamando os coríntios de santos e amados, né? E eu pensei, não, o apóstolo Paulo está fazendo média com eles, como assim? Como é que chama esse pessoal de santos, né? Que santo que nada, né? Como diz o pessoal aí na conversa, né, tradicional histórica, esse é o santo do pau oco, né? Isso não existe, né? E aí que eu entendi, olha só, Deus nos chama daquilo que nós não somos. Ele nos chama de filhos, eleitos, amados, escolhidos, né? Para que através da fé e do poder do Espírito nós nos venhamos a tornar-se aquilo que a gente nunca seria. Então, quando Paulo vem chegando aí, tentando achar o caminho da fé, quem é que aparece para dar uma mão, um voto de confiança? É só o Barnabé. Agora, você já parou para pensar no que significa isso? Olha o tamanho, vamos assim dizer, da santa doideira que está presente aqui. O apóstolo Paulo, quem é Paulo? Você já viu o Novo Testamento? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2. Aí nós temos depois Tito, 1 e 2 Timóteo, Filemon, tudo isso, né? Filipenses, Colossenses, a maioria absoluta das cartas do Novo Testamento vieram de Paulo, a referência teológica maior da igreja primitiva. Por quê? Como? Por causa de Barnabé. A igreja primitiva, poderosa, cheia do Espírito Santo, maravilhosa, pois ninguém acreditou na mudança de Paulo. Todo mundo, olha, o texto é claro, diz que eles tinham medo, eles estavam não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. E é interessante que depois que Barnabé faz um trabalho extraordinário, esse homem bom, cheio do Espírito Santo, e que faz um trabalho tão especial na vida do apóstolo Paulo, depois vai fazer a viagem com ele. Não é que eles acabam se desentendendo, porque o João Marcos participou da viagem, e o João Marcos teve algum tipo de receio, os estudiosos até tentam explicar, alguns acham que ele ficou com medo de
pegar malária, outros acham que ele não queria entrar num ambiente pagão mais assim definido, e ele abandonou e foi embora. Quando eles foram planejar uma segunda viagem, o Paulo falou, olha, com ele eu não viajo mais. Quem viajou? Barnabé. Tá certo que o João Marcos era primo de Barnabé, eles estavam indo para Chipre, mas nem sempre isso é um fator determinante. A postura de tolerância, a postura de enxergar o melhor das pessoas é fundamental. Aliás, quando alguém ama outra pessoa, sempre tem esperança de que o melhor vai aparecer no contexto do relacionamento e da caminhada. Impressionante o caminho de Barnabé. Quem aprende com ele não dá marcha ré. E a gente prossegue entendendo um pouquinho mais sobre essa realidade presente na vida de Barnabé, e você já ouviu bastante, já refletiu comigo, falou, olha, Saião, o Barnabé aí, pelo que você está falando, esse cara era gente boa toda a vida, era um indivíduo, vamos assim dizer, muito bondoso, muito generoso, enxergava o melhor das pessoas. Então eu estou imaginando alguém assim meio franzino, né? Um sujeito meio, vamos dizer, mais pacato, aquele indivíduo que você chega, ele já está sorrindo com antecedência. Olha que coisa impressionante, olha, veja comigo o que acontece quando eles fazem a primeira viagem missionária, e ele, depois de passar pela ilha de Chipre, eles vão chegar na chamada antiga região da Licaônia, e lá eles vão visitar a cidade de Listra, Icônio e Derbe. Quando eles estão lá, veja o que Atos 14, verso 12 vai dizer. O pessoal ali, local, quando viu Paulo e Barnabé, adivinha quem parecia ser a pessoa predominante que chamou mais atenção. Diz o texto que a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Ou seja, é incrível isso. Barnabé é uma pessoa que causava impacto. Porque quem conhece um pouquinho da história, né, da mitologia do mundo grego antigo pagão, sabe que Zeus é o deus principal. Aliás, uma divindade meio assim, vamos dizer, bastante irada, que ficava lá no alto do Monte Olimpo, inclusive atirando raio nas pessoas, era considerado, vamos dizer, a referência maior dos diversos deuses do antigo paganismo grego, né? E quando eles olharam para Barnabé, né, sem ter referência, eles olharam Paulo e falaram, olha, Paulo ele é Hermes, ele é Mercúrio, né? Mas, olha o Barnabé, esse cara deve ser Zeus que chegou entre nós. Você vê que coisa impressionante? E aí isso quebra a gente. Porque a gente tem costume de fazer assim estereótipos das pessoas. Você fala, não, se a pessoa ela é bondosa, então ela não vai ser firme. Se a pessoa gosta de doutrina, então ela não vai ter um bom coração. Se a pessoa se preocupa com os necessitados, então ela não vai estudar teologia. Olha que coisa! Barnabé cheio do Espírito, Barnabé generoso, Barnabé consolação e encorajamento é com ele mesmo. Barnabé faz o discipulado de Paulo e tem uma postura com impacto tal que quando os pagãos da região da Licaônia olham para ele e falam, nossa, esse aí, se for uma divindade, deve ser a divindade principal. E aí a gente vai ver que coisa impressionante. Barnabé foi, portanto, na sua caminhada, a pessoa-chave na vida de Paulo, com resultados incríveis e impressionantes. Por que isso é tão relevante para nós, para a nossa vida? Porque sem uma visão de corpo, sem um entendimento da ação de Deus no seu reino, a gente corre o risco de desvalorizar o que Deus colocou na minha vida. Você talvez preste atenção, olha, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, sem entender que a sua característica, que o seu dom, que o caminho do Espírito na sua vida, na sua particularidade,
certamente vão fazer toda a diferença. Eu nunca encontrei em toda a minha vida alguém dizendo do tipo, meu sonho como cristão é ser um Barnabé. Não! Eu já vi gente falando, não, eu queria ser como Davi, eu queria ser como Moisés, né? Eu queria ser como Maria, eu queria ser como o apóstolo Paulo, eu queria ser como Pedro. Você já reparou isso? Não é interessante? Agora, veja só, não existe Paulo sem Barnabé. Não existe Moisés sem Arão. Não existe Davi sem Samuel, Jessé. Não existe nada que funcione a partir de nós mesmos e da nossa força e do nosso conceito de relevância e de importância maior. Portanto, o que a gente vai perceber? Que desdobramentos impressionantes, que coisa extraordinária. E eu, lembrando disso, queria reforçar que talvez a pessoa de maior sensibilidade que eu encontrei na minha vida em relação a separar a verdade do erro, a fazer distinção, a ter uma espécie, né, de feeling diferenciado assim, para perceber quando o ensino não tem conexão com o evangelho, foi uma pessoa de formação educacional mínima, que eu conheci numa região periférica de uma grande cidade do Brasil, e quando todo mundo achava que uma certa pessoa parecia estar ensinando corretamente, a pessoa disse, olha, alguma coisa está estranha desse ensino, e no final só ela tinha razão. E olha o resultado do trabalho de Deus na vida de Paulo e Barnabé na sua caminhada. O que a gente vai ver? Eles chegam em Atos 13, lá na ilha de Chipre. Verso 7 em diante diz que lá estava um mágico que era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. E mais adiante nós lemos que quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. O que é que a gente descobre aqui? Que coisa impressionante. Mundo romano, intolerância contra a fé cristã, perseguição, vida difícil, a coisa complicada, as coisas cada vez mais difíceis para os judeus e para os primeiros cristãos. E o que vai acontecer? Pela primeira vez, uma autoridade romana, uma pessoa de expressão, o governador, o líder maior romano da ilha de Chipre, que, aliás, em 1877, em Pafos, a arqueologia encontrou uma referência ao famoso Sérgio Paulo. E veja só, juntamente com Paulo, Barnabé, eles serão os primeiros ali a evangelizar alguém de referência especial da liderança política romana para levá-lo ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, Barnabé, ele multiplicou o seu dom, aí fez essa transição extraordinária do crescimento do reino. Por isso, a palavra de Deus vai à sua vida, ao seu coração. Que talvez você possa pensar, mas espera aí, eu não sou uma referência extraordinária nacional ou mundial. Como alguém diz, eu não sou nenhum Billy Graham. Será que realmente o que Deus faz na minha vida faz alguma diferença? Então, hoje, para que você não pense que no caminho da missão a gente possa dar marcha ré, é hora de aprender com Barnabé. Porque aquilo que parece menos importante, menos significativo, ou sendo talvez um dom, uma capacidade que não parece ser a mais importante, a gente vai ver que Deus faz coisas extraordinárias que levam o reino adiante. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, abençoe-nos na nossa caminhada na fé, e lembre-se, quem aprende com Barnabé não dá marcha ré.